Boa noite, igreja, graça e paz, com alegria que nós chegamos até você, na sua casa, e nós temos muitos motivos para nós adorarmos a Deus essa noite. Nós estamos aí nesses dias, de quarentena, mas nós temos a plena certeza de que o nosso Deus está conosco, E esse Deus é maravilhoso, e independente do momento em que nós estamos vivendo, Ele deve ser louvado, adorado e exaltado, como sempre nós fizemos, Nós sempre cantamos e adoramos o nosso Deus, mesmo quando as coisas aparentemente elas não vão bem, mesmo quando as coisas parecem que elas não estão favoráveis, nós devemos dar o nosso fruto, devemos manifestar o fruto que nós temos e espalhar o bom cheiro de Cristo, Como Paulo disse, mesmo que seja para a morte, uns para a vida, outros para a morte, mas nós temos que espalhar essa alegria que nós temos por servirmos o nosso Deus, por servirmos um Deus bondoso, misericordioso para conosco. Eu tenho um texto para ler com você, e eu quero que você abra comigo no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17. Muito conhecido, Abacuque 3, 17. Fica entre Gênesis e Apocalipse. É facinho achar, viu? Você tem um tempo aí para procurar que vai dar certo, tá bom? Fica nervoso não, nós vamos conseguir chegar lá. Abacuque 3, 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas mais altas alturas. Quando você vê uma declaração de fé como essa, porque isso é uma declaração de fé, nós vemos uma manifestação maravilhosa de um adorador, de um verdadeiro adorador de Deus que conhece e sabe a quem ele serve. Abacuque não tinha dúvidas de quem ele servia, a quem ele servia. Ele servia o Deus, aquele que conhece e sabe de todas as coisas. Embora não havia motivos aqui, nenhum motivos, para que Abacuque louvasse a Deus naquele momento. E parece que é bem parecido com o que nós estamos vivendo, Mas mesmo assim, ele via motivos ali. Por quê? Porque ele via esperança. Ele sabia que aquele quadro iria ser revertido. E ele então se alegrava no Senhor. Ele sabia que Deus, ele faria com que toda aquela situação, ela voltasse ao normal. E nós sabemos que esse tempo que nós estamos passando, também, ele é só um tempo, só por um momento. É um tempo que nós estamos vivendo. Mas nós temos que encontrar, nesse meio tempo, razões para louvar e glorificar o nosso Deus. Mesmo que nós estamos aí, diante desse aperto financeiro, desse medo, desse pavor que se espalha por todos nós, pelas famílias do Brasil e quase do mundo, nós temos confiança de que dias melhores virão. Então eu quero orar com você e adorar a Deus, com as canções. Antes nós vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir para que você se reúne com a sua família, com os seus irmãos, com os seus amigos que estão com você na sua casa. Pega na mão da sua esposa, dos seus filhos aí, dos seus amigos, fecha os seus olhos, faça uma oração para que Deus esteja nessa noite falando no teu coração, para que o Senhor visite a sua casa, visite os amigos, familiares, aqueles que estão correndo risco, que estão dentro do risco. Vamos pedir para que Deus possa nessa noite fazer uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos
E bendizemos o teu santo nome, Senhor. Ó, pela tua bondade, pelo teu cuidado para conosco. Vemos aqui nesse texto Abacuque falando, Senhor, ó, da esperança que ele tinha. Deus, da adoração e do louvor que ele manifesta aqui, na confiança de que o Senhor reverteria toda a situação. Ó Deus, nós queremos nessa noite, em meio à escuridão, em meio a incertezas, em meio a esse caos, em meio a todo esse descontrole que nós estamos vivendo, Senhor, manifestar a nossa adoração e o nosso louvor a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és digno, Senhor, de todo louvor e toda adoração. Nessa noite nós queremos render o nosso louvor a Ti, queremos depositar aos Teus pés a nossa adoração. Pai Santo, que o Senhor possa ser exaltado, que o Senhor possa ser adorado, que o Senhor possa ser, meu Deus, nesta noite, ó Deus, entronizado, Senhor, em cada um de nós, em cada coração. Senhor, hoje nós estamos vivendo dias, Senhor, de escuridão, mas nós sabemos que nós temos a luz do Senhor, que nós temos, Pai, a certeza e a esperança dentro do nosso coração, e ela, Senhor, está viva dentro de nós. Ela não está morta, mas ela vive dentro de nós, porque a nossa esperança, oh Senhor, saiu do túmulo, venceu a morte. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador eterno, a nossa esperança. Ele é aquele que garante para nós um amanhã de certeza, um amanhã, Senhor, em que nós podemos confiar e descansar na bondade e na providência desse nosso Deus e desse nosso Senhor maravilhoso. Pai Santo, nós queremos levantar as nossas mãos, ó Senhor, e pedir para que o Senhor nessa noite visite as famílias, visite, Senhor, os lares que estão ligados, Pai, nas redes sociais, que o Senhor faça chegar a Tua palavra, que o Senhor faça chegar o Teu evangelho, a esperança até esse coração que está temeroso. Pai, visita aqueles que estão com medo, aqueles que não sabem o que fazer. Meu Deus, coloca a certeza no coração desses seus filhos, no coração dessa vida, meu Pai. Venha proteger os idosos, guardar, Senhor, os idosos da nossa igreja, nossos irmãos, nossas irmãs. Protege, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que fazem parte do grupo de risco, Pai. Coloque as Tuas mãos e guarda os Teus filhos, protege os Teus filhos em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o nosso presidente, que o Senhor venha revesti-lo de graça, de autoridade, de coragem. Pai, em nome de Jesus, cerca, Senhor, a vida do presidente da República, protege ele, meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão venha sobre ele, para amparar, meu Deus, para dar a ele força. Ele está cercado, Senhor, cercado de leões, de feras, que querem, Senhor, destruí-lo, mas nós oramos por ele e pedimos, Pai, em nome de Jesus, a Tua graça e a Tua proteção. Em nome de Jesus, derrama a Tua graça nessa nação. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, a cura do Senhor sobre essa nação e abençoa de uma forma gloriosa, para que todos nós possamos, Pai, ó Deus, agradecer e louvar o Teu nome. Nós te pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Convido você para adorar a Deus conosco. Une-se aí com a sua família, com seus amigos. Aproveita. Pegue aí seu celular, espalhe para os amigos. É uma hora também de você evangelizar, de você ganhar almas. Então passe, para os teus amigos e convide os teus amigos para que eles possam participar conosco desse culto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Já não quero ser igual.
meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Tu és santo, Senhor. Nessa hora nós queremos dizer que Tu és maravilhoso nas nossas vidas, ó Pai. Nós cremos no Teu poder. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
cura está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Nosso Deus vive. Ele está aqui nessa noite. Ele quer falar conosco, as nossas orações. Eu convido você, nesse momento, aí com a sua família, onde você estiver, feche seus olhos. Comece a declarar o seu amor por esse Deus poderoso, esse Deus que vive e que nos faz livres, livres de tudo aquilo que nos prendia ao pecado. Esse Deus que não há impossíveis para Ele. Não há nada que impeça o nosso Deus. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Eu convido você nesse momento a exaltar o nome dEle, engrandecer a Ele, pois só Ele é digno de receber toda oração e todo louvor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixo o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A ti que pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. A ti que fostes enviado para resgatar as nossas vidas do engano, da morte e da destruição. A ti que se rende as nossas almas e os nossos corações em todo o tempo, apaixonados e dependentes de ti. Nós te agradecemos por pertencermos ao Senhor. Não sabemos o que seria de nós se o Senhor não tivesse olhado para nós com amor e misericórdia e não tivesse nos trazido até a sua presença. Ó Deus, é tudo para nós pertencermos ao Senhor. Não há nada nesta terra, não há nada em lugar algum que é mais importante e valioso para nós do que sermos reconhecidos como propriedade do Senhor, do que sermos reconhecidos como aqueles que foram comprados pelo teu sangue. Isso enche a nossa alma de alegria e de regozijo de tal maneira em que a sua soberania, ela nos enche de temor e nos enche de confiança e de segurança. Eu quero que neste momento, você que está aí na sua casa, queria que você fechasse os seus olhos, e você que está aqui também. Vamos clamar ao Senhor pelo nosso país. Vamos orar ao Senhor pelas pessoas, pelos seres humanos. Pelos crentes, Deus, nós queremos te pedir por todo aquele que está debaixo dos teus olhos. Todo aquele que está, meu Senhor, como alvo do teu olhar. Que o Senhor venha dimensionar, ó Deus, a sua igreja de tal maneira que a sua igreja seja luz neste tempo e sal nesta terra, para que possa iluminar o caminho daqueles que estão em trevas e que possa dar sentido e sabor à vida daqueles que estão, Senhor, desesperados. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil. Tenha misericórdia de nós, sua igreja, sua noiva. Ó Senhor, nós sabemos que tudo está debaixo do teu controle. E por isso, Deus, fazemos oração. As nossas orações saem da terra para o céu e são recebidas no teu odre. E nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria e ciência a esta terra, aos cientistas, ó Deus, para que possam descobrir, Senhor, a cura. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Senhor, nós sabemos que haveriam tempos de pestes, de pragas, de pestilências, nós sabemos disso, mas te pedimos, guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Nós te pedimos que o Senhor venha dar proteção, não apenas, Senhor, para a integridade física, mas também para a alma. Eu te peço que o Senhor visite aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que estão, Senhor, como um odre para explodir, aqueles que estão, Senhor, em insegurança, em aflição. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que os momentos de piores crises na vida do teu povo foram os momentos da sua oportunidade. Sabemos que este é o momento da oportunidade que o Senhor preparou para a igreja se santificar, para a igreja, ó Deus, se colocar na brecha por esta terra. Ó Pai, em nome de Jesus, já é tempo que a sua igreja deixe de ser aquela garota mimada, ó Senhor, aquela jovenzinha mimada, e se torne, Senhor, uma senhora adulta, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós clamamos por maturidade na tua igreja, nós clamamos por responsabilidade, nós clamamos por frutificação, nós clamamos por homens e mulheres maduros que não sejam, Senhor, cheios de questões e situações humanas, onde, ó Deus, os sentimentos têm tomado conta da mente e onde não tem existido dentro dos lares, nos convívios, Senhor, nenhum tipo de culto racional, onde a tua palavra tem alcançado domínio
momento, e a vontade perfeita e agradável do Senhor e boa tem sido alcançada. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que tu venhas em nome de Jesus formar uma igreja adulta, uma igreja amadurecida, uma igreja que consiga compreender o porquê ainda está na terra e o porquê ainda a volta do Senhor Jesus não aconteceu. Uma igreja que entenda os seus ofícios, o seu ministério, o seu sacerdócio. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço que este aprisco, onde quer que esteja agora, no recôndito do seu lar, de sua casa, que sejam convencidos da responsabilidade, ó Deus, da vida adulta que precisam assumir, Senhor, que nunca mais haja no nosso meio disputas, nem contendas, nem maledicência, nem inveja, nem porfia, meu Senhor, que não haja mais em nosso meio nenhum tipo de ciúmes, nenhum tipo de imaturidade, como tão frequente na igreja de Corinto, onde fez o seu pastor Paulo sofrer tanto. Ó Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer maturidade à tua igreja, que este seja um tempo onde todos nós possamos nos reavaliarmos, onde todos nós possamos nos examinar e todos nós possamos olhar para a sua Escritura e recebermos o teu Espírito Santo, a graça ministrada sobre as nossas vidas. É tempo, ó Deus, onde o Senhor está gerando em nós homens e mulheres adultos, pessoas preparadas para receber a tua palavra e frutificar, meu Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, onde houver um crente que está neste momento me ouvindo, que o Senhor possa falar de uma maneira clara, evidente ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Boa noite para você que está me assistindo de casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Boa noite para você, irmãos que estão aqui. Eu gostaria que todos nós abríssemos a Bíblia em Provérbios, capítulo 30, versículo de número 21. Nós vamos falar sobre Satanás e seus 4 veículos, ou Satanás e seus veículos. Provérbios, capítulo 30, versículo de número 21. Você sabe que são nos momentos de crise e de adversidade que nós somos virados do avesso. E são nestes momentos que nós conseguimos entender e compreendermos o que muitas vezes Deus quis dizer em outros momentos e não entendemos. A palavra do Senhor que diz que existe 4 coisas que perturbam a terra, que são a causa da perturbação da terra. Provérbios 30, 21. Porque 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar, ou seja, a última a terra não suporta. 3 coisas alvoroçam, perturbam a terra e deixam a terra totalmente transtornada. Versículo de número 22. Primeiro, pelo servo quando reina. Segundo, pelo tolo quando vive na fartura. Terceiro, pela mulher odiosa quando é casada. Quarto, pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Então vamos lá. Primeiro, quando o servo quando reina. Segundo, quando o tolo está em fartura. Terceiro, quando a mulher odiosa é casada. E quarta, quando a serva se torna herdeira de sua senhora. Podem se assentar abrindo comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Que bom seria que se todos nós tivéssemos somente tudo de Deus em nós. Que bom seria se todas as nossas faculdades fossem totalmente consagradas a Deus e fôssemos portadores de uma inteireza e de uma aliança tão profícua e profunda, que nós nos tornássemos apenas veículos de Deus. Que bom seria que se não houvesse em nós lacunas nem lugares para que o diabo pudesse atuar. Que bom seria se o nosso coração fosse fechado e blindado de tal maneira que nós percebêssemos qualquer artimanha e qualquer ardil e qualquer situação, por mais embrionária que fosse, por mais pequena e apoucada que fosse, identificássemos as estratégias de Satanás à distância e nos resguardássemos. Que bom seria. Que bom seria se todos nós tivéssemos os olhos bem abertos
iluminados pelo Espírito Santo de tal maneira em que nós discerníssemos todos os ardis e todas as imprecações de Satanás. Que bom seria. Satanás, ele gosta de todas as áreas que há em nós. Ele gosta das áreas que não estão preparadas, as áreas que ainda são bem imaturas, as áreas que ainda são bem cheias de humanidade, porque são nessas áreas que ele usa para que as misérias e os males e toda a luxúria e toda a concupiscência se manifestem em forma de pecado. Mas ele gosta também das áreas que estão prontas. Ele prefere as áreas que não estão prontas, mas se ele tiver oportunidade nas áreas que estão prontas, em poder olhar para você e dizer, olha como você canta bem, olha como você prega bem, olha como você é uma pessoa que tem mudado bastante, e você é uma pessoa boa. Ele gosta das áreas que estão prontas para que nós acreditemos que tenhamos alguma coisa a ver com aquilo, e nos aprovemos de tal maneira que não enxergamos mais aquilo que Deus quer falar conosco. E ele gosta das áreas que não estão preparadas, porque são nelas que está o nosso lixo. Primeira coisa que o escritor diz, ele diz assim, que existem quatro coisas que causam perturbação. E a primeira é o servo quando reina. Ou seja, pessoas totalmente despreparadas. Totalmente despreparadas. Pessoas que não conseguem amadurecer. Você já viu pessoas que são abençoadas e elas continuam em sua mediocridade, e elas continuam em sua miséria emocional? Mas vamos falar biblicamente. Em 1 Reis, capítulo 11, nós vamos falar do servo quando reina. Versículo de número 26. Abra aí comigo na sua casa, você que está aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículo 26. Vamos lá. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão. O que ele era? Servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Versículo 28. E o homem Jeroboão era forte, valente. E vendo Salomão, este jovem, que era laborioso, trabalhador, esforçado, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então, o que você vê aqui? Que havia um servo de Salomão, chamado Jeroboão, que era valente, laborioso, trabalhador, empenhado, esforçado. Salomão, como rei, um bom administrador, viu neste moço, bom, eu vou por este moço por cabeça, porque ele vai fazer com que haja produção. Um dia o profeta Iás chegou em Jeroboão, e ele estava com uma roupa nova. Ele rasga a roupa de Jeroboão e dá a Jeroboão 10 pedaços. E ele diz assim, você vai reinar sobre toda a casa de Israel. 2 pedaços vai ficar com a casa de Davi, pela fidelidade que o Senhor tem para com Davi. Mas você vai ser rei. Você vai governar, o servo quando reina. A Bíblia diz que Salomão ficou sabendo disso. E Salomão sabia como Deus trabalhava. E a Bíblia diz que Salomão começou a caçar Jeroboão, e Jeroboão teve que fugir. Então o tempo passou, Salomão morreu, e levanta-se o filho de Salomão, Roboão, no seu lugar. E quando Jeroboão sabia que Salomão havia morrido, ele volta para Israel. E quando ele volta para Israel, o país estava em crise. E quando o país estava em crise, eles olharam para Jeroboão, e Jeroboão era um homem laborioso, esforçado. E a Bíblia diz assim, que identificaram ele como líder, e todo o povo, 10 tribos, ficou apenas 2 com Roboão, Judá e Benjamim. E todas as outras tribos acompanharam Jeroboão. O moço começa a liderar Israel. Ele fica com a maior parte. Então Roboão resolve lutar para resgatar as 10 tribos da mão de Jeroboão. Quando o profeta diz para Roboão, diz, não faça isso, que isso vem da parte do Senhor. Então Roboão, filho de Salomão, desiste e Jeroboão começa a governar. E como ele disse, ele era um homem valente, laborioso, esforçado, corajoso. Essas eram atribuições dele. Você quer ler novamente? Forte e valente. Essas são boas características.
toda pessoa forte é segura? Toda pessoa valente é segura? Às vezes sim, às vezes não. Vai falar que porque você se tornou uma pessoa crente, forte e laboriosa, você exterminou e aniquilou toda a parte de insegurança da sua vida? Claro que não. Ele era forte e valente, mas existia uma parte dentro dele que ainda nutria de insegurança. A insegurança, ela é como um cachorro bravo, selvagem, que existe dentro da sua alma. Ela deve estar sempre em uma coleira, e essa coleira deve ser bem curta, para que esse cão não possa ultrapassar os limites. A insegurança está na sua vida e é mantida. Mas pastora, por que quando eu me converti, Deus não acabou com a minha insegurança e não exterminou totalmente ela? Porque ela que faz você enxergar que ainda é humano e que belisca dói. A insegurança faz você entender e compreender inúmeras vezes na sua vida, que você precisa e depende de Deus. Só que a insegurança, se ela estiver dentro de você solta, ela vai te fazer medroso, ela vai te fazer incapaz e ela vai te fazer incrédulo. A insegurança é um cão raivoso e bravo e feroz que deve estar sobre a coleira com um limite de caminhada. E a Bíblia diz assim que Jeroboão sente uma insegurança. Quem de nós não sentimos insegurança? Quem de nós, vezes por outra, não sente aquele frio na boca do estômago? Eu costumo dizer que todas as pessoas que conhecem as suas misérias são pessoas olhadas por Deus. Eu costumo olhar para Romanos capítulo 7, aquela confissão de Paulo. Paulo não foi mais crente na Escritura do que naquele texto, quando ele diz assim, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. A pessoa, quando ela é mais crente, quando ela reconhece as suas misérias. Quando é que a pessoa começa a deixar de ser crente? Quando ela deixa de reconhecer o que existe dentro dela. Quando é que você está mais crente, mais fervoroso? Quando as suas misérias são colocadas e estampadas diante dos seus olhos e enumeradas pelo Espírito Santo. Você está mais crente do que nunca. Agora, a partir do momento que você não consegue mais enxergar as suas misérias, você não consegue enxergar mais a sua humanidade, você está ficando incrédulo. E a Bíblia diz assim, que Jeroboão começa a sentir insegurança, e ao invés dele ir para Deus, agora vamos analisar o chamado dele, presta atenção. Capítulo 11, versículo de número 37, a Bíblia diz assim, e te tomarei, e te reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires, olha o condicional, que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. E te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha a maneira que Deus fala com ele. Você precisa ser reto aos meus olhos, guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi fez, e eu vou ser contigo. E você vai edificar uma casa firme. Sabe o que é edificar uma casa firme? Você vai ganhar de presente de Deus a confirmação da sua genealogia. Você vai gerar reis. Você de servo vai começar a gerar reis. Reis vão ser impostos por causa da sua descendência. E ele recebe uma palavra maravilhosa da parte de Deus, da qual continha todas as recomendações das quais ele tinha que obedecer. Obedeça aos meus mandamentos. E qual é o primeiro mandamento? Diga você para a pessoa que está ao seu lado. Qual é o primeiro mandamento? Não no Novo Testamento, no Antigo Testamento. O mandamento do Novo Testamento é muito mais profundo. Primeiro mandamento, não terás imagem de escultura diante de ti. Não se prostrarás diante dela. Esse é o primeiro mandamento. E o rei tinha por obrigação, todos os dias, escrever uma parte. De Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco. Todos os dias. Ele acabava de escrever o Pentateuco, ele voltava lá para o Gênesis e escrevia de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre ela, e disse Deus. Acabava Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, voltava em Gênesis, e aí escrevia de novo. E ele sabia os mandamentos e sabia o primeiro mandamento.
Mas a grande questão é o que alvoroça uma família, o que alvoroça a terra. São pessoas que estão na cabeça da família e são pessoas inseguras. O servo quando reina, ou seja, tem governo na mão, tem autoridade na mão, tem pessoas responsáveis, pessoas dependentes dele na mão, mas tem um coração tímido, tem um coração inseguro, tem um coração que o cão bravo está solto. Essa é a grande questão. O servo quando reina, aqui a palavra servo, ela não está de uma maneira boa, mas pejorativa. Não está de uma maneira excelente, mas pejorativa. Ou seja, de uma maneira resumida. Pessoas que não conseguem entender o porquê Deus os colocou naquele lugar. Pessoas que não conseguem identificar as oportunidades que Deus lhe dá. Deus dá oportunidade para pessoas e elas se perdem pelas próprias oportunidades. Deus vai acrescentando, Deus vai melhorando, Deus vai progredindo, Deus vai, sabe? E a pessoa ela vai esquecendo que foi Deus e é Deus e será Deus. E a pessoa se esquece que a mão de Deus é sobre a vida dela e que ela precisa muito do Senhor sobre ela. E Jeroboão começa a sentir insegurança. E ele começa a criar planos. Deixa eu te contar um segredo. Se a sua miséria for posta na balança e ela pesar o mesmo que as suas qualidades vão para o ralo e a miséria vai ganhar. Nunca a miséria deve pesar igual às qualidades. Nunca as misérias, nunca a concupiscência deve pesar igual aos seus adjetivos ou à obra do Espírito Santo, às suas virtudes. Por quê? Porque as misérias são más e ela tem um condutor veicular que é Satanás. Essa é a grande questão. Naquele momento, a valentia, a coragem e ser laborioso e forte, insegurança em uma pessoa forte, insegurança em uma pessoa laboriosa, ação imediata, sem consciência e sem raciocínio. Cuidado, que a sua força pode ser a sua cova. Sua habilidade, sua valentia. Existem pessoas que se elas não tivessem algumas atribuições, elas nunca teriam cometido os erros que elas cometeram. Mas porque elas são inteligentes, são fortes, são laboriosas, são valentes, são de condições financeiras avantajadas, então elas fizeram erros tremendos em suas vidas. Ele era valente, forte e laborioso. Quando ele sente insegurança, ele não consegue correr para Deus. Porque naquele momento a humanidade dele falou mais alto e as ideias começaram a avolumar dentro dele. Nós sim somos fortes, valentes e laboriosos, cremos em Deus, mas quando bate a insegurança em nós e quando bate o medo dentro de nós, nós não vamos dar vazão às nossas ideias, aos nossos planejamentos e não vamos usar os nossos esforços para que nós possamos nos afastar de Deus. Vamos usar os nossos esforços para nos humilhar. Vamos usar a nossa valentia para prostrar-nos diante de Deus e dizermos: Senhor, me ajude, Senhor, me fortaleça, Senhor, me socorra. Mas Ele não fez. Muito cuidado quando o servo reina. O apóstolo Paulo recomenda dizendo assim: não dê cargos a pessoas que são crentes há pouco tempo. Que são neófitos, recém-convertidos. São pessoas que se perderão. A grande questão é: você é abençoado, você tem Jesus, você é forte, você tem bênçãos na sua vida. E ao mesmo tempo você tem insegurança. E ao mesmo tempo o medo bate a sua porta. Não tenha ideias, tenha fé. Não tenha planejamentos. Os seus planejamentos te levará à idolatria. Tenha fé, tenha humildade de buscar ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não vou fazer uso da minha força de uma maneira indevida. Eu não usarei os meus recursos de uma maneira indevida. Eu vou continuar confiando no Senhor. Quero que você vá comigo no capítulo 12. Versículo de número 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. O povo não tem aqui lugar para adorar. Então o povo vai subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém. Então eu preciso dar um jeito de fazer com que o povo fique aqui.
E ele resolve fazer planos e ter ideias. E o servo, quando reina, se torna idólatra. Pessoas despreparadas começam a idolatrar. A Bíblia diz assim, 27, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão rei de Judá. Presta atenção, o que Deus tinha dito para ele? Deus diz assim, ó, versículo 37, eu te tomarei do 11 e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. E há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardares os meus estatutos, eu serei contigo, eu edificarei uma casa firme. Quer dizer, ele estava pensando contra a promessa que Deus tinha. Pensamentos que vêm a partir de um veículo de insegurança, de medo, de temor, o que acontece? É óbvio que será contra a promessa. É óbvio que será contra a palavra de Deus. Você não pode pensar contra a palavra, você não pode pensar contra a promessa. Você precisa disciplinar a sua alma a tal ponto de colocá-la em submissão à palavra de Deus. Cuidado! Pessoas que se sentem inseguras, pessoas que têm medo. Pessoas que começam a sentir-se ameaçadas, a sentir-se, naqueles momentos elas vão começar a gerar ideias e planejamentos e vão trabalhar para serem idólatras. E a Bíblia diz assim, assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E então, este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Eu quero que você fique aberto aí comigo em 1 Reis. Vá comigo em Ezequiel capítulo 14. Vai você que está na sua casa. João, escrevendo a sua carta em 1 João, ele escreve no último versículo de 1 João. Ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O servo, quando reina, se torna idólatra. O medo faz você se tornar idólatra. A insegurança, quando está tomando conta do seu coração, e ela não está bem pesada, bem equilibrada, e totalmente guardada e colocada aos pés do Senhor, ela faz com que você se torne uma pessoa idólatra. E o que é idólatra? O idólatra é aquele que adora uma imagem de prata, de bronze, de ferro, de barro. O idólatra é todo aquele que levanta rivalidades ao Senhor dentro do seu coração. Jesus fala sobre algumas idolatrias. Ele diz, a família pode ser idolatria, o trabalho pode ser idolatria, os bens podem ser idolatria. Ele diz, quem não me amar mais do que pai, mãe, filhos ou filhas, não poderão entrar no reino dos céus. Ele coloca a parábola das 3 pessoas convidadas e categorias. Ele diz, eu comprei uma junta de boi, trabalho, não posso ir. Eu me casei, não posso ir. Comprei terras, preciso ver, não posso ir. Então perderam o céu por causa da idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que tem de você mais do que Deus. Se o teu trabalho tem de você mais do que Deus, se a sua família tem de você mais do que Deus, se sua responsabilidade tem de você mais do que Deus, se os seus compromissos têm de você mais do que Deus tem, isso é uma idolatria. Isso são fabricantes e fábricas de insegurança, fábricas de medo. Existem pessoas que a idolatria dela é o seu passado, é aquilo que aconteceu. Ela morre de medo que aconteça algo semelhante. E o passado dela se torna um ídolo, do qual ela se prostra e do qual ela se rende. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 3, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Versículo 5, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ídolos emocionais. Hoje nós vivemos em uma época em que as pessoas não são dirigidas pela palavra, elas são dirigidas pelo que sentem. Então elas dizem assim, mas eu estou sentindo. Você acha que realmente
Os seus sentimentos é uma diretriz para que você guie a sua vida. Realmente, depois de tudo que você viveu, de tudo que você viu, realmente os seus sentimentos são capazes de dirigir você. Realmente não somos capazes de contrariar os nossos sentimentos. A palavra do Senhor diz que na cruz, Jesus, por sua obra remidora, por sua expiação, Pedro escreve, e ele gerou reis e príncipes e sacerdotes. Ou seja, não adianta nós querermos por meio da cruz nos tornarmos governos e termos governos e manter um coração serviçal, servilista, onde os sentimentos nos dominam. Aqui a conotação de coração de servo é onde os sentimentos te dominam, a insegurança te domina e faz você jogar as oportunidades que Deus te deu para o ralo. Essa é a grande questão que muitas vezes nós temos feito. Temos agido como pessoas loucas. Ao invés de nós doutrinarmos e dominarmos os nossos sentimentos e os colocarmos diante de Deus, simplesmente damos vazão ao que sentimos e queremos colocar o selo de Deus abaixo, dizendo que Deus está aprovando aquilo que nós estamos sentindo. Sendo que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Todo coração tímido, todo coração servilista, todo coração doente provocará ídolos, fabricará ídolos. Iremos nos tornar apegados a coisas, apegados à vida, apegados às nossas emoções, de tal maneira que levantaremos os nossos ídolos, os nossos corações, e então seremos guiados por aquilo que sentimos. Ao invés de ouvirmos a voz do Espírito Santo, ouviremos a voz de Satanás, que terá como veículo prático e condutor aquilo que nós sentimos. Não é o que você sente que é verdade, é o que está escrito na palavra. Deus havia dito a Jeroboão: eu te darei casa firme, eu vou te escolher, e eu te escolhi, e se você obedecer, e se você obedecer, e se você obedecer. Mas ele sentiu insegurança, e ele aboliu da sua vida o primeiro mandamento, e fabricou 2 ídolos, 2 bezerros de ouro. O servo, quando reina, pessoas dominadas por suas emoções e por seus sentimentos se tornam idólatras. Quero falar do segundo, quero que você vá comigo em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. A terra é transtornada pelo tolo quando tem fartura. Eu acho até uma coisa, me desculpa, eu acho que existem algumas coisas engraçadas. Você acha que realmente a qualidade de roupa que você usa tem alguma coisa a ver com a sua alma? Ou a comida que você come, ou o sapato que você usa, ou o carro que você usa, tem alguma coisa a ver com a salvação da sua alma? Eu acho algumas coisas assim, tudo bem, existem estratégias de Satanás que são bem mirabolantes, bem técnicas, né? Mas essa não pode colar mais. Essa não pode pegar mais. O diabo querer te convencer que você é uma pessoa melhor, ou uma pessoa porque você tem fartura, porque Deus te abençoou. A bênção de Deus significa a aprovação do Senhor? Não. A aprovação do Senhor significa a correção. Enquanto Deus está te corrigindo, Ele está te aprovando. Eu corrijo e castigo a todos quanto amo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, vamos ler a parábola toda, versículo 13. E disse um homem da multidão: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs por mim juiz ou repartidor entre vós? E disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A parábola podia acabar aqui. Você não vale pelo que você tem. Você vale por aquilo que você é aqui dentro. Aquilo que Deus vê. Você não pode se sentir melhor porque você tem um carro melhor, porque você tem uma casa boa. Isso não pode entrar no seu coração. Isso é coisa de beabá, de jardim de infância, de crente. O crente tem que aprender isso no jardim da infância. Isso não cola mais. O diabo vem dizendo para você: olha, porque você é fulano de tal. Não, isso não pode colar mais. Pessoas que têm perdido a salvação porque se tornaram ricas, porque se tornaram abençoadas. Pessoas que fazem do dinheiro uma condução. O dinheiro pode ser um veículo de bênção, pode, mas você pode ser um veículo de maldição. Por quê? Porque as pessoas se sentem melhor, mais seguras com o dinheiro.
A Bíblia diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é avareza? Avareza é apego. Deus acusa Israel de avareza. Apego a si, apego ao seu conforto. Busca a Deus por necessidades, não por amor, só por necessidade. Tudo bem que você veio para Jesus por meio de uma necessidade, o buscou, mas agora você aprendeu a buscá-lo por amor. E a avareza é o apego. A avareza e a timidez são duas coisas que andam juntas. E a Bíblia diz assim: guardai-vos da avareza. A vida de minha e sua não consiste naquilo que temos. Você já teve muito menos do que hoje. Nunca, 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 nunca você pereceu. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E quando Deus te prospera, é apenas para que você possa ajudar pessoas, possa ser um veículo de bênçãos. Para que serve o dinheiro? Se não para abençoar pessoas. Para que serve? Por que Deus te dá mais? Você vai construir celeiros? Não, você vai ajudar, você vai fazer crescer e restaurar as pessoas. A Bíblia diz assim. Vamos analisar o seguinte. Essa situação do país, o medo vem, a insegurança vem, a perturbação vem, e você resolve ficar avarento. Não, você resolve enxergar que é avarento. Porque o medo não é normal, a insegurança exacerbada, tudo está. E o medo, e o medo, e o medo, e o medo. Aí a grande pergunta é: quando é que você pereceu? Sabe, eu vejo na Escritura, quando o escritor aos Hebreus escreve que alguns de nós leva a Cristo a vitupério. Eu fico olhando para Deus quando Ele olha para alguns de nós e Ele vê a insegurança, e Ele vê o medo, e Ele vê tanta preocupação. Eu fico pensando, como é que o coração de Deus sente? Como é que Deus olha em vir todo o investimento que Ele fez, todo o planejamento, sabe, todo o céu esperando a nuvem de fumaça subir, um momento de sacrifício, de louvor que sai dos nossos lábios. Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu creio em Ti, Tu és a razão da minha vida e dos meus dias. Tu és o tesouro da minha existência, não há nada, ninguém que eu tenha na terra e ninguém que eu deseje mais no céu do que a Ti. Eu confio em Ti, Tu és a força da minha vida, Tu és aquele que vai adiante de mim. Eu sei que o pão de cada dia virá e que o Senhor é aquele que colocou uma mesa diante de mim e não haverá adversidades, e a fumaça vai subindo e o nome do Senhor vai sendo glorificado nas suas orações, no seu clamor, na sua adoração, e o Espírito Santo começa a agir e a sua alma começa a se alegrar, e as coisas começam a acontecer, e o céu começa a viabilizar recursos para a terra, porque tem alguém na terra que crê em Deus, tem alguém na terra que confia em Deus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa é a grande questão. Quando é que você tem que confiar em Deus? Quando as despesas estão cheias, quando o banco está positivo? Não, você tem que confiar em Deus na terra da adversidade. Que a confiança em Deus, ela é absoluta dentro de nós, nos fortalece. E nós somos provados. O Espírito Santo diz assim, tira um pouquinho daí, abençoa fulano. Não, Senhor, nós estamos em crise, vai faltar. Tira, dar e ser-vos-á dado. Tira, dá, tenha fé, creia. Então sobe um incenso e um aroma. E as pessoas acham que glorificam e que honram a Deus e que fazem os seus sacrifícios de louvores quando elas estão dentro dos seus templos maravilhosos e suntuosos, confortáveis, mas o louvor e a honra e a glória que sobe para Deus é na terra da adversidade, da sequidão, nos momentos de sacrifício, nos momentos de renúncia e de abnegação, onde você divide, onde você doa, onde a avareza não se nomeia no seu coração. Aí você diz, pastora, mas eu tenho um histórico, que eu já fui pobre, eu não tive, então hoje eu tenho uma avareza porque eu experimentei a pobreza. Mentira, você é avarento porque você não experimentou Jesus. Porque eu conheço pessoas que foram pobres de maré de si, de não ter o que comer, e hoje o Senhor prosperou, e elas são as pessoas mais voluntárias que eu conheço.
Então é mentira. Você mente para você mesmo. Por quê? Porque quando nós experimentamos Jesus, nós experimentamos o quê? A fonte de água viva. Nós sabemos que não vai faltar. Nós sabemos que Ele é Deus. E não tem esse apego. Não tem esse apego. Quando é que você tirou uma roupa boa do seu guarda-roupa que você gosta e deu para alguém? Quando é que você pegou um sapato que você gosta, quando você vai escolher, você pega e diz, esse eu não gosto mais, esse eu não gosto mais, esse eu não gosto mais. Isso não vale. Você tira o que você gosta. Você tira o que você gosta. O que você é novo, o que é bom para você. Então você tira e doa. Hã? O que você não gosta, você dá para os bazares. Mas quando você vai dar para alguém, você dá o que você gosta. Você dá o melhor. E Jesus continua dizendo que o tolo, na fartura, ele não pensa na alma, ele só pensa nesta terra. E ele propõe uma parábola no versículo 16. A herdade de um homem rico, a herança dele, a terra dele, tinha produzido com abundância. Deus prospera o avarento, diga para o seu irmão. Deus prospera o avarento? Prospera. Eu fico olhando Deus. Deus é um Deus que dá muitas oportunidades para nós. Deus nos dá chance. Eu gosto daquela parábola que o Senhor Jesus conta, daquele mordomo, que quando ele sabe que o patrão dele vai mandar ele embora, ele pega as notas. Quanto você deve? 50. E rabisca e põe 10. Tó, você deve só 10. Quanto você deve? 100. Eu vou pôr 80. Quanto você deve? 90. Eu vou pôr 30. Aí Jesus elogia. Aí tem crente que não entende. Ele diz, olha, Jesus está elogiando um fraudulento, alguém que está roubando o patrão. Jesus não está elogiando a atitude dele com respeito ao patrão. Jesus está dizendo, bem-aventurados aqueles que granjeiam riquezas no céu com coisas da terra. O que Jesus estava querendo dizer? Existem pessoas que não entendem muita conversa de Jesus. Tudo que vem na sua mão não é seu, é de Deus. E o que você faz? Distribui, doa, abençoa. Você está granjeando tesouros no céu com riquezas que não são suas. Não são suas, Deus te deu, é de Deus. Não são suas. E você vai fazer o que com elas? Você vai administrá-las e lançar. É de Deus, Deus me deu, então eu vou abençoar esse, vou abençoar aquele outro, vou abençoar. E aí sobe, e você granjeia tesouros no céu com riquezas que não são suas. E tem gente que nunca entendeu aquela parábola e diz assim, mas que parábola estranha, eu não vou ler ela novamente porque eu não entendo. A Bíblia diz assim, e ele arrazoava, ou seja, ficava pensando, matutando consigo mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, prosperei muito, foi muito abençoado, e disse, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Trabalho, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, está tudo tranquilo, agora, a partir de agora, muitos anos será uma bênção, tem de abundância. De certa alma come comida, de certa alma se veste de roupa, de certa alma calça sapatos comprados em finas lojas. Que é isso? Será que nós vamos perder o céu por causa da bênção? Será que nós vamos perder o céu? Por que algumas pessoas não conseguem prosperar? Eu fico impressionada. Prosperar é uma bênção, é o desejo de Deus para todos os seus. É uma bênção, a prosperidade ela é uma bênção, por quê? Porque ela te faz reconhecer que é Deus e que não é você, e você se torna alguém abençoador. E então Jesus diz o seguinte, louco, esta noite Jesus contando, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim será aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Louco. O tolo, quando prospera, fica louco. Ele acha que tudo é para ele. Ele acha que tudo é para ele. E ele acha que tudo é para ele, ele vai perdendo o céu e trocando o céu por meio de bênçãos. Ele vai achando que ele precisa de um tratamento especial porque ele é rico. Ele acha que ele precisa de um tratamento especial porque ele é uma pessoa que tem dinheiro. Interessante isso, não é verdade? O tolo, quando está em fartura, se torna louco. E ele vende a própria alma em nome dos seus benefícios. Terceiro, vá comigo em Jó, capítulo 2. A mulher solteira, quando é amargurada,
ela amargura ela mesma. Jó capítulo 2. Por que a Escritura diz? A mulher casada, odiosa, ela alvoraça, perturba. Mulher odiosa, mulher amargurada. Tem mulheres que, neste momento, elas estão olhando para o marido como se o marido fosse o Bolsonaro, ou então o governador, ou então o prefeito, e resolvesse o problema do coronavírus. É impressionante. Existem algumas pessoas que elas começam a destilar a sua amargura, ela começa a destilar a sua insegurança, e elas começam a atacar as pessoas que estão à sua volta. A Bíblia diz assim: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Só Jesus chama para si gente amargurada. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Você não suporta o meu cansaço e a minha sobrecarga. Eu não suporto, eu sou só uma pessoa humana. Só Jesus disse: vinde, joga para mim. Sua insegurança você joga no outro, seu mau humor você joga no outro. Sua tristeza, seu abatimento, você vai jogando, vai destilando veneno. É na oração que você coloca. Jesus diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado de vocês. O que você faz com o que você está sentindo? Altar. O que você faz quando você está sentindo? Altar. Aí o mau humor começa a tomar conta, a intemperança começa a tomar conta. A Bíblia diz assim: o que destrói a terra, destrói. São pessoas amarguradas que destinam venenos em outras. O que a pessoa que está com você? Eu fico impressionado. Eu acho assim, uma hipocrisia tremenda. Não é o caso agora desse momento, mas as pessoas chegam na igreja: paz, querido, paz, querida. E naquele dia não deu um sorriso para a pessoa que acordou com ele. Não falou um bom dia para a pessoa que mora dentro da casa dele. As pessoas que convivem comigo devem receber o meu melhor. As pessoas que me amam e que eu amo do meu convívio, que Deus me deu, são as pessoas que recebem o meu melhor. Hipocrisia pura. Não fala um bom dia, não fala por favor, não fala um eu te amo, não fala um muito obrigada. Não trata bem. E depois chega na igreja: paz, graça e paz, irmão, paz, tudo bem, como é que você está? Hipocrisia. O que alvoraça a terra? O que perturba a terra? A palavra do Senhor diz assim: o que perturba a terra? Primeiro, o servo, quando é dominado por suas emoções e seus sentimentos, e quando Deus lhe dá uma oportunidade, ele destrói tudo. O tolo, quando tem fartura, ele acha que a alma dele compra-se com dinheiro. E terceiro, a mulher que é alvoraça, que é amargurada, o crente que é amargurado, e ele vai... Quem aguenta o seu avesso é só Jesus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Quem aguenta o seu avesso é só Jesus. Ninguém aguenta o seu avesso. E tem gente que tem mais avesso do que direito. Mais avesso do que direito. Você já imaginou se você vestisse uma roupa que não fosse arrematada? Tivesse aquele monte de linha pendurada por dentro? Como que você ia se coçar? Uma linha pendurada aqui, você coça ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui. A roupa ela é arrematada por quê? Porque do lado de dentro sobra as costuras, sobram as linhas. Então ela é arrematada. Tem gente que não é arrematado. Ele vive coçando e perturbando o outro. Ele vive colocando sobre o outro o seu peso. Oração, oração, oração. A casa de Jó estava uma tragédia, estava um caos. Ele havia perdido os filhos, perdido todos os animais, perdido toda a herança. E havia estado o quê? Daquela maneira doente, se raspando com um caco de telha. E a mulher dele chega para ele e dá um conselho para ele. A Bíblia diz em Jó capítulo 2, versículo 8, e Jó tomou um caco para se raspar com ele, estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Você ainda continua sendo honesto? Você não consegue se posicionar e dar um basta nisso? Você não consegue ter outra atitude? Você continua adorando a Deus, você continua servindo a Deus, você continua... Você sabia que existe um amadurecimento seu e um comportamento seu que as pessoas não gostam? Existem pessoas que não gostam quando você é uma pessoa equilibrada, quando você é tranquila, quando você é uma pessoa pacífica. O que você tem?
que você tem? Por que você está assim? Olha a situação que está, olha o caos que está. Como é que você pode ainda ficar tão tranquilo? Uai, se incomode com a sua perturbação, deixa eu na minha paz. Cada um tem uma reação. Eu vou orar por você que está perturbado, mas deixa eu desfrutar da minha paz e da minha alegria. Se eu estou bem com Deus, qual é o teu problema? Ela ficou perturbada porque Jó estava coçando, cheio de feridas e ainda tinha paz. E ela diz, você ainda retém a sua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Por que você não abre a tua boca e não começa a praguejar? Não começa a amaldiçoar? Você sabia, eu vou falar com você aí na tua casa, fala com você. Sabia que tem gente que gosta de briga? Tem gente que gosta de brigar. Vamos sair no pau. Tem gente que gosta de brigar. A pessoa começa a discutir, começa a espinhar, você não responde nada, você fica quieto, a pessoa começa a ficar irritada. Fala, não, eu não posso perder. Está 2-0 para ele. Não posso perder, está 2-0 para ela, não posso perder. Não posso perder. Então começa a alfinetar, alfineta daqui, alfineta dali, alfineta. Vamos brigar, vamos brigar. Arrasta o sofá da sala, vamos brigar. E a outra está na paz. Amaldiçoa a Deus e morre, ou seja, abre a tua boca, faz alguma coisa. Não, cada um tem o seu condicionamento, cada um tem a sua maneira. Fala para o seu irmão como é que você acaba com uma discussão sem ela começar. Isso é um segredo que só eu sei, mas eu vou participar com vocês. Diga para o seu irmão como é que você acaba uma discussão sem ela começar. Engolindo. Como é que você acaba uma discussão sem ela começar? O Espírito Santo não gosta de briga. Quem briga é gente tola, quem briga é gente ignorante. Quem discute é gente ignorante. Pessoas inteligentes não discutem. Estou falando de discussão não em termos de diálogo. Estou falando de discussão tipo ofensa, alfinetada. Porque se você tivesse guardado aquele dinheiro, não tivesse trocado o carro, agora não estaria tão apertado. Porque se você não tivesse, agora, se você. Você já imaginou se Deus começasse a dizer para você, se você tivesse, se Deus não faz, por que você vai fazer? Você acha que você precisa de uma pessoa assim? Você acha que Jó precisava dessa mulher? Não precisava dessa mulher, não. A pessoa que Jó tinha que ter nesse momento era a esposa dele. Quem que você tem que ter aí na sua casa? Você tem que ter uma pessoa que te critica. Eu disse aqui esses dias, acho que foi sexta-feira, nós temos um acusador só, que é o diabo. Não faça papel de acusador na vida dos outros. Quando você está passando um momento difícil, você precisa de mão estendida, não de acusação. Eu não preciso de acusação. Para trás, Satanás. Nós precisamos do quê? De palavra de Deus, de ministração. Não precisamos que ninguém acusa. Você já está consciente do teu erro, você sabe que você errou. Aí tem uma pessoa com a tua carta na mão, tipo, pode deixar que eu vou vingar. Pode deixar que vai chegar a tua hora. Peraí, dá licença. Nós somos crentes. Somos pessoas das quais os anjos disseram assim, Senhor, deixa-nos pregar a palavra. O Senhor diz, não, os homens vão pregar a palavra. Então nós vivemos a palavra e pregamos a palavra através da nossa vida. Ela olha para ele e dá um conselho, amaldiçoa Deus e morre. Porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Eu fico impressionada com a situação conjugal contemporânea. Impressionada. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê. Às vezes você vê alguma coisa, mas a maioria você não vê. Parece que as pessoas, quando elas se casam, elas ficam burras juntos, elas ficam descrentes juntas, elas ficam ignorantes juntas, avarentas juntas. Parece um ajuntamento de peste. Incrível. A moça está namorando um moço, e o moço é de crente, é de Deus, é crente, é fervoroso, é a moça lá, só arrastada. Vou dar um exemplo, tá? Por ele. Aí você fala, glória a Deus, o bem vence o mal, né? E esse moço vai fazer essa moça ficar fervorosona, aleluia, glória a Deus. Aí casa. Acho que o moço não aguenta, ele começa a ficar carregado, pesado. Daqui a pouco ele fala, Deus, o mal está vencendo. O mal está vencendo. Daqui a pouco ele fica frio, daqui a pouco ele entra na dela, daqui a pouco... E assim, aí você fala, ai Deus, que coisa ruim. As pessoas ficam incrédulas juntas. Eu nunca vi isso.
Casamento é destonação, No que você destona do seu cônjuge? Quem é mais espiritual, quem é mais crente, quem vai ser mais alicerce, quem ora mais, quem busca mais a Deus, quem fica mais de boca fechada, destona. Jó não deixou se influenciar, mas você olha para os casais, eles são tudo na mesma mediana. Esse ora pouco, esse ora menos ainda. Esse é crente pouco, esse é crente menos ainda. Você fala, pelo amor de Deus, volta Jesus. Tem que destonar. Aí o crente olha a salvação individual, a vida espiritual também é individual. Um tem que ser mais crente que o outro. Você vê Abigail e Nabal. A mulher era crente. Você tem que destonar. O homem tem que destonar da mulher, a mulher tem que destonar. Mas um começa a comungar com o outro, daqui a pouco está os dois. O rapaz, a moça não era maledicente, casou com maledicente, se torna maledicente. Eu falo, ai, que coisa ruim. Ruim de se ver, ruim de se contemplar o mal vencendo nos relacionamentos. Jó disse, como fala uma doida. Eu vou receber o bem de Deus, não vou receber o mal, você e eu sou eu. Não queira me dar conselhos e me conduzir. Quem sabe você aceitou Jesus casado? Quem sabe você aceitou Jesus, nem namorava? Jesus chegou na sua vida, é Ele e você. Não tem esse negócio, se você ora, eu oro, se você não ora, eu não oro. Não, eu oro. A minha salvação é individual, a minha vida espiritual é individual, a minha comunhão. No céu não vai ter casamento, no céu não vai ter Jesus. Eu não orei porque Ele não orou, eu não me converti porque Ele não me converteu. Senhor, não! Jesus diz, estarão dois em uma cama. Do que Ele está falando? Será que é só eu que entendo? Casamento. Um será levado, outro será deixado. E aí? Por quê? Porque tem que ter destonação. Um tem que ser mais crente que o outro. Aí o outro olha e fala, eu quero ser mais crente que ele. E assim vai. Cada um sendo mais crente. Quem vai ganhar o lar, a família, o reino de Deus? Aí você olha assim, você fala assim, Deus, isso é uma doença contemporânea. Isso é um corona, pior que o corona. Por quê? Porque vai contaminando. Aí você vai vendo, tudo falando a mesma linguagem, do mesmo jeito. O quê? Então quer dizer que você se casou, os defeitos dele venceu as suas qualidades, e aí você se converteu aos defeitos dele ou dela? Peraí. Quarto e último, eu quero que você vá comigo em Gênesis 16. Gênesis 16. A serva herdeira. Eu falo sobre idolatria, eu falo sobre avareza, eu falo sobre amargura. Por último, eu falo sobre soberba. Você sabe o que é soberba? Tem gente que quando chegou na igreja diz, pastor, eu nunca ouvi falar sobre que tem coração ou que tem soberba. O que é soberba? Soberba é um demônio que todos nós temos dentro de nós. Todos nós temos. Mas existem 3 condições de soberba. Existe a soberba que é livre e senhora da alma. Existe a soberba que está sendo combatida e existe a soberba que é trancafiada numa jaula, cuja chave está nas mãos do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Todos os dias o Espírito Santo tem que falar com você sobre a sua soberba. Todos os pecados na Bíblia são oriundos de soberba. Satanás pecou pela soberba e ele é o pai da soberba. Soberba é inversão de valores. Soberba é incompreensão das coisas da Escritura. Soberba é a maior ferramenta nas mãos de Satanás. Isso é soberba. A Bíblia diz assim, sobre a serva herdeira de sua senhora. Quero falar sobre Agar. Agar era uma mulher egípcia, serva de Sarai. Sarai era estéril. Deus havia prometido a Sarai um filho e ainda não tinha acontecido, porque as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. E a Bíblia diz que Sarai resolve colocar Agar nos braços de Abraão para que ela pudesse conceber e dar um filho. Então acontece. Agar concebe e engravida. Quando ela engravida, ela acha que ela oh, meu Deus. Eu acho que nós não precisamos de doenças e de problemas para que nós enxerguemos que somos humanos, meramente humanos. As pessoas, elas começam a ter talentos, e elas começam a se dar bem nos talentos, e elas começam a pensar que tem alguma coisa a ver com elas. Começam a prosperar, acham que são inteligentes,
acham que são. Um sinal muito importante da soberba. Quando você começa a ficar olhando para a vida do outro. Porque quando você olha para a sua vida, você enxerga a sua miséria. Quando você começa a olhar para a vida do outro, é porque a soberba está solta e dominante. Quando você começa a olhar para a sua vida, o Espírito Santo começa a te mostrar as suas misérias, os seus pecados e aquilo que precisa ser consertado. Quando você começa a olhar para a vida do outro e você começa a olhar o que o outro está fazendo de errado e aquilo começa a perturbar você, gerando maledicência, a sua soberba está em alta. E a Bíblia diz assim, que Agar olha para Sarai e ela diz assim, estéril, eu carrego filho de Abraão. Eu concebi. Fala para mim. Deus olhou para você. Não, olha para você quando você estava lá no mundo, lá no mundão. Aí ele trouxe você e deu de você presente para Jesus. Fez um embrulho bem bonito, deu de você de presente para Jesus. E aí o Espírito Santo começou a mexer na sua vida, começou a mudar você e começou. E aí você começa a achar que tem alguma coisa a ver com você. Quer dizer, eu era uma criança muito tímida. Se alguém levantasse a voz, eu começava a gritar e chorar. Porque eu era muito tímida. Agora, eu achar que porque eu consigo falar, tem alguma coisa a ver comigo? Será que eu não tenho memória? Será que nós não podemos ser abençoados por Deus e começamos a nos sentir melhores do que os outros? Será que você esqueceu de onde Deus te tirou? Eu fico abismada, espantada quando eu vejo um crente olhando para outro crente, apontando o erro dele, esquecendo a capivara que ele tem. Pelo amor de Deus, isso é muita hipocrisia. Não importa. Você diz assim, mas eu nunca adulterei. Ele adulterou, mas eu nunca roubei, ele roubou. Não interessa. Todos nós estávamos condenados ao inferno. O homem estava totalmente destituído, desnudado, longe da glória e da salvação. Deus fez com que Jesus morresse e redimisse o nosso pecado. Somos salvos não porque somos bons, somos salvos porque Cristo morreu. E como você pode olhar para a vida do outro e desprezar o outro? Soberba. Olha, ele não sabe falar. Olha, ele não sabe cantar. Olha como ele é. Olha. O Senhor diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados. Tem gente que vai toda assim para o céu. Oh, glória a Deus, vou entrar. O Senhor Jesus lá, você não vai entrar aqui não. Por que, Senhor? Porque eu libertei, eu não sei o quê, eu preguei, eu cantei, eu profetizei, eu. Não, você não teve misericórdia. O juízo será sem misericórdia com aquele. Você não tem medo. Tem uns versículos que eu tenho medo, sabia? Tem uns versículos que eu tenho medo. O juízo será sem misericórdia com aquele que não fez uso de misericórdia. Existem algumas coisas que nós falhamos, não somos perfeitos. Agora, sermos ignorantes e não atentarmos para a Escritura e dizer isso aqui vai me prejudicar lá na frente, lá na eternidade. Se eu for uma pessoa que aponta, uma pessoa que julga, uma pessoa que condena, uma pessoa que critica. Você acha que as pessoas precisam do teu apontar de dedo? O que Ezequiel diz? O que Isaías diz? Nós não fomos chamados para apontar dedo, para olhar defeito de ninguém. Deixa com Deus. O problema não é filho de Deus, é tudo filho de Deus. Eu sou filho de Deus, ele é filho de Deus. Tudo crente. Deus resolve com a família dele. A família é de Deus, não é minha. Um dia eu olhei para uma pessoa e disse assim, você sabia que você está falando mal de uma filha de Deus? E assim como você é, ela também é. E Deus não gosta. Você gosta de falar mal do teu filho? Você pode falar mal. Você fala e... Não é verdade? Agora, alguém falar mal do teu filho, meu irmão se arrepia. Você acha que Deus é diferente? Não fale mal dos filhos de Deus. Não fale mal dos que são de Deus. Os que são de Deus são propriedade de Deus, são problemas de Deus, e é Deus quem acerta com eles. É Deus quem acerta com eles. A terra é transtornada, a igreja é transtornada por pessoas escravas que se tornam herdeiros. Ainda são escravos do pecado, escravos da maledicência. O pior absurdo na igreja, crente fofoqueiro.
Esse, para mim, é o pior absurdo. O pior absurdo que tem. Porque isso é coisa de beabá. Isso é primeira coisa que o crente converte, ele fala, eu não posso falar mal de ninguém. Primeira lição. Sabe aquela lição que você fazia na cartilha? Assim, ó, subia, descia. O triângulo, sem base embaixo. Subia. Primeira coisa que você fazia na cartilha, né? Depois começava a fazer aqueles L grandão. Então, primeira lição da cartilha de crente é nunca mais falar mal de ninguém. Nunca mais apontar defeito. Nunca mais ser instrumento de discórdia. Nunca mais que a minha boca saia maledicência. Agar começa a desprezar Sarai. Aí Deus fala, opa, não pode. Não pode. Quem já foi desprezado? Você já foi desprezado? Já. Dói, não dói? Você tem memória? Então por que você despreza os outros? Você não tem memória? Todos nós já fomos desprezados um dia. Foi ou não foi? Todos nós. Já fomos escanteados, menorizados, tidos como apoucados. É ou não é? Hã? Dói, não dói? Dói. Tinha uma moça, eu era bem criança ainda, eu devia ter uns 12 anos. Tinha uma moça na fábrica que ela quebrava as máquinas e jogava a culpa em mim. E como eu falei para você, eu era uma criança, eu só chorava. A patroa não me mandava embora porque tinha dó de mim. Eu não sabia fazer nada. E eu não quebrava a máquina, porque eu nem tinha mexido na máquina. Mas ela falava que fui eu, porque eu estava aprendendo, é lógico que ela jogava a culpa em mim. E aí a patroa falava, para de quebrar a máquina, mas eu não tinha nem mexido na máquina. Ia ficar quieta. Hã? Você já não passou por humilhação, você não passou por desprezo, você já não passou por... É bom ser injustiçado, é bom. Então não faça com os outros. Não faça. Nós não somos veículos de Satanás, somos veículos de Deus. Nós somos história. A pessoa chega na igreja com o pé duro. Toque, 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 toque. Não cumprimenta ninguém. Sabe? Aí você fica olhando. Eu fico olhando para jovenzinhas, né? Ela chega na igreja, geralmente... Toque, toque, aquela maquiagem, aquele cabelo duro de laque, e toque, toque. Eu falo, Deus, essa aí não vai chegar a lugar nenhum, nem boa mãe não vai ser. Não tem graça, não tem Espírito Santo, não vai chegar a lugar nenhum. O negócio dela é a maquiagem, é a roupa, é o cabelo, não pode nem mexer, nem virar para o lado. Aí eu olho e falo, oh Deus. O que você precisa entender que nós não podemos ter alma de escrava dentro do reino de Deus, do qual fomos constituídos herdeiros da promessa. Não. A Bíblia diz assim, no versículo de número 4. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Diga amém. Você tem o costume de desprezar pessoas? Tem pessoas que são tão complexadas que elas aproveitam a falha dos outros para se autopromover. São ridículas. Elas chegam na turminha assim e elas começam a diminuir esse, diminuir. Porque tem pessoas, você concorda comigo? Tem pessoas que têm uma eloquência, uma habilidade de raciocínio rápido. E ao invés dela usar esse raciocínio rápido para a escritura, para a palavra, ela usa para humilhar os outros. Aí está na rodinha, fulano, não sei lá, todo mundo. Aí fulano, Aí você olha assim, você fala assim, que ridículo. Que ridículo. Usar a habilidade que tem para diminuir os outros. Para depreciar o outro, isso é ridículo. Deus nos deu inteligência para amarmos, para ajudarmos as pessoas a superar as debilidades. Não tem misericórdia, não tem misericórdia, não tem misericórdia, não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Você já foi humilhado, foi ou não foi? Tem uma coisa que eu tenho aversão, é uma pessoa humilhar outra pessoa, desprezar. Sabe por quê? Porque eu sofri muito isso. Eu tinha vontade de comer aquele confete de chocolate, lembra? Confete de chocolate. E aquele confete de chocolate, vinha um saquinho desse tamanho na cantina, vendia. Eu conto isso, sempre contei para os meus meninos. Aí, o pessoal comprava e abria. Quando abria, caía uns no chão. Criança, você já viu abrir confete? Abria, caía no chão. Sabe o que eu fazia? Eu ia atrás catando os confetes para comer. As crianças descobriram e elas iam atrás de mim falando, lixeira, lixeira, lixeira. E o que isso desenvolveu em mim? Uma empatia enorme por quem não tem. Eu tenho empatia por quem não tem. Eu defendo. Eu assumo a dor, assumo. Por quê? Porque eu já estive do outro lado. E muitas vezes você esteve do outro lado, precisando, necessitando. E hoje você se torna uma pessoa intragável, que despreza. Olha de onde você veio. Você também um dia não teve. E por que Deus te deu hoje? Por quê?
gosto de ir ao mercado, mas quando eu vou ao mercado eu não gosto de ver criança chorando e pedindo para o pai. Eu vou lá, pego, pago, dou dinheiro para a criança estar aqui. Vai lá e compra. Não gosto por quê? Porque eu já passei por isso. Então cria-se dentro de você uma empatia, uma necessidade que ninguém passe por aquilo. Agora os crentes são resgatados, são restaurados, e eles melhoram um pouquinho, sai do chinelo havaiana e começa a pôr uma sapatilha e já acha que pode pisar no outro. Peraí, meu irmão. A Bíblia diz assim, Sarai fala com o marido, e o marido diz, ela está na sua mão. Versículo 6, eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom aos teus olhos, e afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, versículo 7, junto à fonte do caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai. Ó Agar, grávida do filho do grande Abraão, foi isso que o anjo falou para ela? Serva de Sarai. Não esqueça de onde você veio, não esqueça de onde Deus te tirou. Quando você for apontar o dedo para uma pessoa e desprezar uma pessoa, lembra do que foi feito por você. Lembra do que foi feito por você. Se você for, eu sempre fui uma pessoa perseguida. Sempre fui uma pessoa perseguida. Quando a Bíblia diz, e passarão perseguição, eu sou pós-graduada em perseguição, sempre fui perseguida. Trabalhava numa igreja que o pastor, segundo pastor, me perseguia, mas me perseguia. Ele dava uns minutos para eu pregar. Cada dia ele ia diminuindo uns minutos. É uma perseguição atrás da outra. Tem hora me tirava, botava lá para as crianças. O departamento infantil era uma benção, amava, crescia. Ele não sabia o que ele fazia comigo. Mas eu não fazia para ele. Quando você é perseguido, o que você faz? Você segue em frente, você serve o seu rei, você serve o seu Senhor. A grande questão é o desprezo. Quando você é desprezado, você sabe o que é estar do outro lado. Quando você é diminuído, você sabe o que é do outro lado. E quando você alcança de Deus recursos, você fala, Deus, agora eu quero ser um instrumento. E ninguém vai ser desprezado perto de mim. E ninguém vai ser humilhado perto de mim. E você se torna alguém, um agente da parte de Deus. Um veículo da parte de Deus para ajudar pessoas que são diminuídas. Ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Todos nós erramos. Existem pessoas que ficam felizes quando você erra, porque é a grande oportunidade dela de se sentir melhor que você. Que isso? Quando você vê alguém errando, você fica feliz por se sentir melhor. Peraí, é parte do teu corpo, é parte de você. Você vai lá e cobre, você vai lá e ajuda. Eu odeio crente que fala de erro do outro. Odeio essa atitude. Fica procurando pastor que erra, pastor que não sei o quê. Agora não está, agora tudo caiu, agora é só corona. Os demônios da maledicência, eles estão tipo em férias, tipo lá no Havaí, em algum lugar. Agora é os demônios do desânimo, da apatia, entende? Porque os demônios, agora folga para nós, que agora os crentaiados só falam em doença. Daqui a pouco vocês voltam, os crentes voltam tudo a ser maledicente de novo, um falando mal do outro. E a Bíblia diz assim, serva de Sarai, onde vens e para onde vais? Sem rumo. E ela disse, venho fugida da face da minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Humilha-te debaixo de suas mãos. Humildade. Diga assim comigo, existe uma maneira de ser humilde, ser humilhado. Que bom seria se nós fizéssemos uma campanha e depois saíssemos humildes. Só existe uma maneira de você ser humilde. Você é humilhado e aí você aprende o seu lugar. 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 Eu tenho tanta história para contar para vocês de humilhação, mas tanta história que não é testemunho, é testemunho, porque é feito de crente por crente. Todas as humilhações que eu passei na minha vida, a maior foi feita por crente. Então, sou vacinada em crente. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus espera mais de nós. O reino de Deus é atormentado e o reino de Deus é perturbado por pessoas cujo coração governa as suas vidas, o servo quando reina. Por pessoas que não sabem que a fartura é para dividir. Por pessoas amarguradas que fazem da vida dos outros um pequeno inferno. E por pessoas que são escravas interiormente e não sabem a humildade que precisa ser praticada. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos fazer uma oração.
Pai, neste momento de dificuldade que nós estamos passando, é normal que tais questões aflorem dentro de alguns de nós. Às vezes, Deus, existem pessoas que estão com suas emoções e sentimentos aflorados e estão governando a própria vida onde a palavra deveria governar. Existem pessoas, Deus, que foram tolos na fartura, trocaram a vida, a comunhão com Deus pelos bens humanos. Existem pessoas, Deus, que estão neste momento amarguradas, odiosas, com raiva do mundo. Existem pessoas que estão manifestando o desprezo, desprezando o cônjuge, desprezando o filho, porque, Senhor, nós queremos te pedir perdão e queremos que o Senhor conserte a nossa vida. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Nós não queremos ser um transtorno para esta terra. Não queremos ser veículos de Satanás. Nós queremos ser portadores e dispenseiros da graça de Deus. Nos faz humildes, Senhor. Que nunca, em nossa história, exista períodos dos quais nós viemos a apontar o dedo, a acusar, a criticar, a desprezar as pessoas, porque elas não conseguem alcançar e não conseguem ser e não conseguem fazer. Que nunca possamos criticar ninguém por um erro, porque nós não somos perfeitos. Nunca possamos apontar o dedo, mas sim estender as mãos. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus, que este tempo de tribulação seja um tempo de paz. Seja um tempo, ó Deus, em que nós possamos ter no governo de nossas almas a ação do Teu Espírito Santo. Seja um tempo onde exista a fartura nos nossos corações da Tua graça e que a inteligência e a administração do Teu Espírito seja sobre nós. Que seja um tempo onde a amargura não tenha vez em nossas palavras, em nossa maneira de se expressar. Que seja um tempo, ó Deus, onde sejamos humildes. Em nome de Jesus. Eu quero que você aí na sua casa, você que está aqui, fale com Deus. Você que está na sua casa, fala para o Senhor: Senhor, como eu gostaria de estar na sua casa. Como eu queria estar te adorando em teu santo templo. Deus, que nunca mais eu perca um culto por uma dor de barriga. Que nunca mais eu perca um culto por uma indisposição. Diga para o Senhor que eu aprenda a valorizar as coisas boas que o Senhor me pôs na terra. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Não queremos ser veículos de Satanás. Não queremos ser portadores de soberba, de idolatria. Oh Deus, tira toda a idolatria do meio do teu povo, meu Senhor. Toda a avareza, toda a amargura e toda a soberba. Que nesta noite a tua palavra possa ferir os nossos corações de tal maneira que possamos ser sarados. Toda a idolatria, toda a avareza, toda a amargura, toda a soberba não se nomeie no meio de nós. Dá-me um coração de carne. Que seja sensível à sua escritura. Tira o coração Oh, Babashi, pedra. Recontiano Deressuris. No centro da tua Oh Deus, vontade. que não possamos mais reparar no outro, que não possamos mais ter olhos altivos. Muda-me, Senhor. Oh Deus, que possamos fazer orações pelos nossos irmãos. Muda-me. Que possamos ter misericórdia um do outro, parte do corpo de Cristo. Ó Espírito Santo, ensina-nos a sermos crentes. Ensina-nos a ser crente, Espírito Santo. Oh, Babashia, Recontiano Deressuria Cantarabas. Prostrado aos seus pés, me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda o nosso coração, Jesus. Muda o meu coração. Idolatria. Quando o coração começa a levantar valores,
Quando o coração começa a levantar os seus ídolos, os seus apegos. O coração começa a fabricar ídolos, a própria personalidade, o carro, a casa, o dinheiro, a identidade, a avareza. Onde o medo e a insegurança toma conta. Por causa do apego, você é livre. Nem a sua alma é sua, ela pertence a Deus. Você é livre. Você é livre. Nunca Deus encolheu a mão para você, nunca Deus deixou você perecer. Confessa a sua avareza. Confessa a sua avareza. Confessa que a sua segurança está naquele dinheiro guardado. Confessa que o seu apoio está naquele dinheiro guardado. Começa agora a pensar, se você não tivesse aquele dinheiro guardado, você teria a mesma consciência e o mesmo posicionamento. Senhor, a nossa confiança está em Ti. O Senhor é aquele que nos dá o pão de cada dia. O Senhor é aquele que nos nutre de graça e de misericórdia. Nós somos confiados em Ti, meu Senhor. Toda amargura não se nomeie em nosso meio. Que em toda casa possa existir sacrifícios dos quais possa subir em aroma suave ao Senhor. Por favor, Senhor. Toda idolatria, toda avareza, toda amargura e toda soberba seja tirada. Todo servo que reina, idólatra, todo tolo em fartura que é avarento, toda mulher amargurada, todo servo, serva, herdeira, soberba, que não se nomeie em nosso meio. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos. Purifica-nos. Que nós não possamos desprezar ninguém, falar mal de ninguém. Que nós possamos ser apenas seres humanos. Quando é que identificamos que a nossa soberba está em ativa? Quando o defeito do outro é assunto para nós. Mas quando estamos humilhados diante do Senhor, são as nossas falhas que é o nosso assunto de oração. Nos constrangemos, Senhor, nos constrangemos a olhar para a obra do Teu Espírito em nós com tanta coisa que tem que mudar, meu Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos. Eu quero que você aí na sua casa, e você aqui diga assim: meu Deus, eu não posso permitir que a insegurança do meu coração fabrique ídolos, onde eu crie rivalidade para o Senhor dentro de mim, onde eu comece a ter ideias e planejamentos que não estejam debaixo da sua vontade. Senhor, tira toda a avareza e todo o apego, toda a dependência, Senhor, que eu tenho de coisas, de dinheiro, toda a amargura que se manifesta em meu coração nos dias como este, toda a soberba. Me dê humildade, me ensine a dar valor na comunhão com os meus irmãos. Eu nunca mais quero apontar defeito. Eu nunca mais quero olhar o defeito do outro. Eu nunca mais quero menosprezar ou desprezar quaisquer pessoa. Eu nunca mais, Deus, nunca mais. Dá temor ao meu coração. Dá temor ao meu coração, Senhor. Que a vida do outro nunca possa ter um assunto relevante para mim, mas que a minha vida, que os meus males, que a minha dor, que a minha angústia, que o meu sofrimento. Ó Deus, eu te peço, ajuda-nos a sermos crentes. Por favor, salva-nos, Deus, salva-nos. Não deixe que sejamos veículos de Satanás pela idolatria, pela avareza, pela amargura, pela soberba, mas que sejamos veículos dos céus, meu Senhor, pela consagração, pela liberalidade, pelo coração pacificador e pela humildade. Que possamos manifestar o fruto do Teu Espírito. Amém. Confia no Senhor. Amanhã às 8 horas estaremos numa live ao vivo aqui na igreja. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa manifestar nesses dias difíceis o fruto do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se o trovão e o mar seguindo vem,
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que